Caros irmãos em Jesus, que o Mestre nos abençoe com sua paz. Estou aqui um pouco constrangida, porque agora, depois de tanto anúncio, eu tenho que corresponder. Ai, que dificuldade! Mas o Evangelho de Jesus é o nosso tema, então vamos falar do Mestre. Labirinto é uma construção composta de múltiplas divisões, galerias, corredores, dispostos de tal modo que formam diversos caminhos falsos, sem saída. E a saída única, verdadeira, é muito difícil de achar. Segundo o mito, o mais famoso dos labirintos foi construído por Dédalo, um arquiteto grego, e ficava situado em Creta, uma grande ilha do mar Egeu. Nesse labirinto, o rei Minos encerrara o seu monstruoso filho, o Minotauro, que tinha corpo de homem, mas cabeça de touro, e era alimentado com carne humana. Vencidos por Creta na guerra, os atenienses, todos os anos, tinham de pagar pesado tributo, enviar 7 rapazes e 7 moças para servirem de alimento ao Minotauro. Teseu, rei de Atenas, herói grego, pôs fim a essa situação. Com a ajuda de Ariadne, filha de Minos, que lhe entregou um novelo de fio, ele conseguiu entrar no labirinto, matar a fera e retornar a salvo, sem se perder no labirinto, graças ao fio de Ariadne. Nós temos nesse mito uma grande simbologia. No labirinto de nossa alma mora o monstro das paixões animais, que é preciso exterminar, com o fio da razão e a coragem do herói, para não lhe continuar pagando pesado tributo, o sacrifício de nossas melhores energias e esperanças. A mitologia grega influiu muito em nossa civilização. Tornou-se moda construir jardins imitando labirintos, nos quais a saída é tão difícil de achar que parece não existir. E a vida na Terra é também como um labirinto, que emaranhado de interesses e de necessidades, um intricado de situações, problemas e dificuldades. Nesse labirinto da Terra, nós ingressamos ao nascer aqui, quando nos reencarnamos. Logo ao início da nossa existência, nós não percebíamos qualquer dificuldade para viver. Viver era natural, era alegre, era entusiasmante. Nós estávamos atraídos pela novidade de tudo. Lembram quando nós éramos crianças? Era tão fácil viver. Nós corríamos de cá para lá, acreditando que logo, logo, no meio daquela confusão que era a vida, nós iríamos encontrar a saída feliz. Mas um dia, com o passar do tempo, nós começamos a nos cansar da brincadeira e nos demos conta de que a vida na Terra é um verdadeiro labirinto que nos confunde e nos preocupa. E precisamos achar logo a saída única e salvadora. Qual é essa saída? Um modo de viver bem, individual e coletivamente, que leve a perfeita ordem e estabilidade na sociedade, com liberdade, paz e satisfação para todos. Essa seria a solução para o nosso labirinto. Mas, desorientada e inquieta, a humanidade vem procurando essa saída e ainda não encontrou, não é? A humanidade corre de lá para cá, desorientada. Nós temos buscado caminhos nas mais variadas filosofias, nos diferentes sistemas de organizações políticas e sociais, mas os resultados não foram ainda satisfatórios, porque nós notamos o noticiário, lá está,
jornais, rádios, televisão, mostrando para nós desordem, agressividade, crimes, guerras, violências, vícios e maldades campeando. Todos se sentem infortunados e oprimidos. Todos estamos assim infelizes, inquietos. Há um vai e vem desesperado. Uns procurando com insistência aquilo que outros já estão desprezando, já estão rejeitando porque viram que não funciona. Entretanto, se nós observarmos do alto, o labirinto perde toda a dificuldade. Fica muito fácil, olhando do alto, perceber os caminhos que a nada conduzem e qual é o roteiro certo para a saída. Para achar a saída do labirinto da vida terrena, será que nós não deveríamos tentar também uma visão de mais alto? Como essa visão de mais alto? Como um astronauta, por exemplo. Dizem que um desses astronautas, quando estava lá no alto, olhando a Terra, disse: a Terra é azul. Ele se encantou, a Terra é azul. Mas para nós aqui, as coisas continuam pretas, não é? Não tem nada de azul por aqui. O nosso aspecto exterior do planeta não resolve os problemas humanos. Houve também uns astronautas que lá no alto, no espaço, sentiram uma sensação de humildade, de solidariedade, até presenças espirituais alguns sentiram. Só que nós não somos astronautas, não adianta, não é? Não podemos ir assim para o espaço, mas temos a faculdade de pensar. Nós podemos examinar a vida em termos espirituais. E quando vemos espiritualmente o labirinto terreno, apesar dos seus meandros que confundem e angustiam, esse labirinto terreno perde o aspecto ameaçador e difícil. Sabem por quê? Porque passamos a divisar o roteiro certo, salvador, para escaparmos, para encontrarmos a saída feliz. Sim, existe uma saída para o labirinto terreno. Ali está. Agora nós podemos perceber. Mas ela já nos foi indicada por Jesus, a saída feliz do labirinto terreno, quando ele disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. É o Evangelho de Jesus, é o roteiro libertador, é a orientação acertada para o comportamento humano, tanto no campo individual como no coletivo. Vejamos individualmente o que é que nos aconselha, nos orienta o Evangelho de Jesus. Sede filhos do vosso Pai que está nos céus. Foi como Jesus nos conclamou. Deus é Espírito, nós também, seus filhos. Fomos criados à imagem e semelhança de nosso Pai. E as pessoas às vezes não entendem como é isso de imagem e semelhança de Deus. Na nossa natureza espiritual, nós somos capazes de pensar, sentir e agir, assim como o Pai que nos criou. Espíritos com esta capacidade, com a mesma natureza espiritual. A vida terrena, a vida corpórea, não é a única, nem a mais importante. A vida do espírito é que é a fundamental. Nós estamos encarnados, mas através do corpo, nós, espíritos, estamos somente buscando a nossa realização, a realização do nosso eu. Nós estamos procurando felicidades reais, que são mais altas e duradouras do que a vida da matéria. Investir o nosso cabedal, a nossa possibilidade toda na realização material apenas, estamos esquecendo de cultivar o eu maior, a nossa natureza espiritual? Se fizermos isso, vem o embrutecimento, desencanto, cansaço, uma sensação de perda, de inutilidade. Viver apenas para a matéria é caminho sem saída.
não é a saída do labirinto, é um caminho falso. Sede filhos do vosso Pai que está nos céus. Jesus está nos pedindo que vivamos como seres espirituais que somos, que vivamos para aquilo que é imortal, espiritual. Disse o Mestre também: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Quantas vezes nós queremos que não haja tentações? Nós temos a impressão de que a tentação vem de fora, que são as coisas e as pessoas que nos tentam. Nós estamos enganados. Nós não podemos fugir das coisas, das pessoas. Não são elas o problema. O problema das tentações está no apetite que nós ainda mantemos pelas coisas e as pessoas que representam certas situações. Então o problema é nós, se gostamos, se queremos, se preferimos. Não são as pessoas. A Meimei, através de Chico Xavier, conta uma historinha que um professor queria ensinar aos seus alunos o que era uma tentação, porque os alunos não estavam entendendo. Então ele levou os alunos para fora, para o pátio da escola. Lá havia uma cavalariça e havia um cavalo lá. E o professor pegou uma espiga de milho cru e ofereceu aos alunos: quem quer comer milho cru? Nenhum dos alunos quis. Imagine, milho cru não. Aí o professor acenou com a espiga de milho cru para o cavalo. O cavalo veio correndo, saltou obstáculos e abocanhou a espiga. A tentação estava na espiga amarelinha, toda granulada? Não, estava no apetite do cavalo pela espiga. Não tentou aos alunos, mas tentou ao cavalo. Então a tentação não vem das pessoas e do exterior, dos acontecimentos. Ela nasce do apetite que temos por coisas, situações e pessoas. Então é preciso que nós vigiemos, estejamos atentos para manter o equilíbrio da nossa vida, a pureza dos costumes. Pureza de costumes, virtude, caretice. Não é caretice, não. É defesa, segurança pessoal, conservação da nossa integridade. Ser virtuoso é trabalhar pela sua própria defesa, pela sua integridade. Ser virtuoso é nos amarmos, porque para amar o próximo também precisamos amar a nós mesmos, nos entendermos, não é? No mundo, nós lutamos pela nossa integridade física, lutamos com força, armas, artes marciais, judô, karatê, mas para defender a nossa liberdade pessoal, a nossa integridade de espírito, as armas são amor próprio, não é excessivo, não. O amor próprio, que é manter a nossa dignidade, este senso de dignidade é importante. Não é orgulho, é nós sabermos que somos seres espirituais, filhos de Deus, o valor que temos, todos temos. Não é um sobre o outro, mas cada pessoa deve defender a sua autonomia, a sua integridade espiritual. Entretanto, quantas pessoas se deixam dominar, escravizar e corromper por vícios sociais, álcool, fumo, drogas, sexolatria? Quantas pessoas há que se prendem às atitudes de grupo e à opinião alheia? Não vivem pelo que é certo, pelo que é justo, mas pelo que vão dizer, o que vão pensar. Quantas pessoas são escravas da moda? E quantas se curvam aos preconceitos? Não estão usando a vigilância que Jesus recomenda como um método de defesa pessoal do espírito. E deixando de orar, de buscar no plano maior recursos, permuta de vibrações, de ideias, nós acabamos vitimados pela insatisfação. Que interessante!
Não nos defendemos, não agimos de acordo com a nossa realidade espiritual e começamos a sentir insatisfação, complexo de culpa, autopunição. Jesus havia nos recomendado: vigiai e orai, é o que ele nos aconselha. Mas invigilantes, às vezes nós erramos, entramos por caminhos falsos. Jesus não nos condena, não, ele apenas nos diz: vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Ele adverte, mas não leva a complexos. Ele não nos isenta de responsabilidade, mas ele nos encoraja e reanima para a recuperação, a obtenção do reequilíbrio. Interessante que nós podemos aí avaliar a atitude dos bons espíritos, seguindo a orientação de Jesus. Eles não nos condenam, eles não nos fazem sentir culpados, eles alertam, eles comentam conosco: pois é, não era esse o caminho. Eles conversam conosco, mas eles não nos fazem sentir culpados. Quando nós escutamos, às vezes, na voz da consciência, aquela acusação: você é uma pessoa indigna, você é um pecador, você não serve, você não está agindo de acordo. Quando escutamos assim, muitas acusações vêm de duas fontes. Ou é de nós mesmos, no complexo de culpa que desenvolvemos, ou são espíritos adversários querendo nos desalentar. Mas os bons espíritos nunca nos acusam, falam as verdades, mas sempre estão prontos a nos ajudarem e sempre nos convidam a recomeçar. Ainda no Evangelho encontramos, agora para o comportamento coletivo, algumas orientações. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso provém do maligno, da inferioridade. Nós temos aí a importância da verdade. Por falta da verdade no mundo, é que nós andamos desorientados. Nós estamos assim como numa estrada, caminhando, mas em que as tabuletas, em que os anúncios, as informações estão todas trocadas. Nós não temos uma orientação verdadeira, são falsas as informações, e isso nos desorienta. Até a propaganda é enganosa, não é? Eles mostram, por exemplo, uma superfície que está empoeirada, e depois mostram um produto que diz que é maravilhoso e limpa instantaneamente. Só que aquela poeira já foi preparada antes, não é? Não é a poeira verdadeira. Então é mentira, é engano. E nós às vezes nos deixamos enganar. Ainda no Evangelho, para atitudes na vida coletiva, encontramos: com a medida com que medirdes, sereis medidos. Qual medida, então, nós vamos adotar no nosso relacionamento? Se com a medida com que medirmos, nós também seremos medidos, nós precisamos escolher a medida que vamos usar. Vamos usar olho por olho, dente por dente? Mas isso é justiça impiedosa, inflexível. Se nós escolhermos essa medida, a mesma medida vai ser aplicada para nós. Quando errarmos, olho por olho, dente por dente. Nós queremos isso? Não, não. Será que vamos usar então, perdoai para ser desperdoados? Não é? A misericórdia. Se escolhermos a misericórdia, também seremos tratados com misericórdia. Eis aí que nós mesmos é que determinamos qual a medida que vai ser usada para nós. O que achamos certo, o que achamos que deve ser adotado. Achamos, então é para nós também, não é só para os outros. Daí precisarmos cuidado. Eu, por mim, confesso que já escolhi a misericórdia,
Quando trato com as pessoas, nos meus assomos de impetuosidade, daí a pouco eu lembro, não, essa não é a medida que eu desejo, não é? Disse ainda Jesus, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, fazei-o vós a elas. Ai, isso não sobrecarrega a nossa estrada, não? Nós já temos tantas preocupações. Não, não sobrecarrega, não. É terapêutica ocupacional. Quando nós cuidamos das pessoas, nós esquecemos um pouco os nossos problemas. Essa atitude desenvolve o nosso eu, traz melhoria para o grupo todo, traz promoção social geral. Jesus sabe o que fala. Mas nós estamos então reparando que para o coletivo ele recomendou verdade, tolerância e ação para o bem comum. Atitudes de resultados libertadores. Vocês já imaginaram? Se todas as pessoas fossem sinceras, compreensivas e fraternas, ajudando uns aos outros, imaginem, o mundo melhor de amanhã vai ser assim. Vai ser o resultado da nossa compreensão. Nós saberemos que o melhor é sermos sinceros, não para ferir os outros, mas para usar a verdade libertadora. Nós teremos que ser criaturas tolerantes, não podemos ser agressivas, acusadoras. E também teremos que ser pessoas muito fraternas e com boa disposição para o semelhante. Quando o mundo for assim, nenhum de nós terá medo de viver, porque saberemos que em qualquer situação, assim como ajudamos aos outros, os outros nos ajudarão. Então, para sairmos do labirinto da vida social humana, a mensagem cristã é sim o roteiro certo. Ângelo Aguaró escreveu um livro Grandes e Pequenos Problemas. Ele diz que o Cristo mesmo foi o preparador da ordem social do futuro, ao predicar a sua doutrina, que oferece os moldes de uma sociedade humana mais perfeita, como chegará a ser um dia na Terra a humana coletividade. Cristianismo é o roteiro libertador para a humanidade e está conosco há cerca de 2000 anos, porque Jesus pregou para nós. Ele estava com cerca de 30 anos quando ele fez a pregação do seu evangelho. Nós contamos a era cristã a partir do nascimento de Jesus. Mas vamos tirar esses 30 anos e vamos dizer que seja 1970 anos depois de Jesus, não é? Já deveríamos estar saindo desse labirinto, conseguindo equacionar e solucionar os problemas que afligem a humanidade, que afligem a todos nós. Mas ainda não tomamos esse rumo salvador. Por que não? Por que será? Porque requer esforço, disciplina e um senso maior de justiça. Sobre o esforço, lembremos Jesus, quando ele disse, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esta afirmativa de Jesus não tem sido bem compreendida, mas é fácil entender à luz da doutrina espírita. Os israelitas, aqueles da época de Jesus, estavam dominados pela lei de Moisés, pelos livros dos profetas, pelas tradições. E os crentes somente faziam o que lhes era determinado, o que estava escrito na lei. Eles faziam, eles procuravam cumprir. Mas com João Batista começa uma nova era. Ele é o anunciador do Cristo. Está começando uma nova era para a humanidade. Os seres humanos foram considerados capazes agora de fazer esforço voluntário, consciente para o bem. Não de serem mandados, não de receberem imposição do campo religioso, mas agora são conclamados a fazerem esforço para adquirirem, se apoderarem do reino dos céus.
Entrai pela porta estreita, disse Jesus. Agora é o campo da disciplina. Esforço já vimos, mas resta ainda a disciplina. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Porque essa porta estreita, esse apertado caminho, é o dever, é o que é certo, é o que é correto fazer, é o que é de acordo com a lei de Deus. Nem para lá, nem para cá, mas retamente o dever cumprido. Esse é o caminho que conduz para a vida, para mais vitalidade espiritual, para mais realização espiritual. Agora, se nós não tomamos esse caminho, se nós preferimos a porta larga, fácil, nós chegamos à desorientação, à perdição. Dissemos esforço, disciplina, mas ainda falta falar de maior senso de justiça. Jesus comentando com os apóstolos e para o público: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Do que Jesus estava falando? Os escribas ou fariseus entendiam muito das leis da época, das leis que falavam do cumprimento da vontade de Deus. Entretanto, eles eram hipócritas. Eles diziam saber muito, mas não agiam de acordo. E Jesus diz então que a nossa justiça não pode ser assim, não pode ser hipócrita, não pode ser falsa. E como é que está então o nosso senso de justiça? Como é que nós agimos? Como é que nos guiamos na vida? Será que o nosso senso de justiça é aquele que tem por base o interesse imediato? Vantagens, compensações, quanto é que eu levo nisso? Às vezes nós agimos assim na vida. Nós não estamos pensando no certo, no bom, no que é devido. Nós pensamos quanto é que eu levo nisso. Nós estamos, infelizmente, acompanhando um modo de pensar de pessoas que ainda não descobriram o cristianismo. Será que nós somos aquele tipo de pessoas exigente para com os outros, mas permissivo para conosco mesmos? É a nossa falha. Não devemos nos criticar muito, mas estamos querendo nos entender e qual é o melhor caminho. Queremos que todos sejam virtuosos, para então a gente ser também virtuoso. Não é assim que está o mundo? Como sermos bons, enquanto a maioria não o é? Cumprir sozinho a bondade, o caminho do bem, sem adesão dos demais, tolice, loucura. E aí nós ficamos num impasse. Cada qual está esperando alguém começar. Se começarem, eu vou também. Mas será que alguém começa? Eu acho que vamos precisar de um decreto geral, determinando: todo ser humano fica obrigado a ser honesto, trabalhador e fraterno. Revogam-se as disposições em contrário. Acho que está precisando um decreto assim, para então nós cumprirmos. Não é? Mas há a liberdade, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Alguém tem de começar mostrando o rumo. Quem será que vai começar? Naturalmente os que já possuem alguma virtude, alguma qualidade. Um ponto de partida para a ação edificante. E no Sermão da Montanha, Jesus identifica esses bem-aventurados, lembram? Pobres de espírito. As pessoas usam isso para xingamento, não é? Você é um pobre de espírito. Jesus não xingou ninguém. Jesus exaltou os pobres de espírito. São aqueles humildes que dizem: eu pouco sei, eu desejo saber mais, preciso conhecer melhor a lei divina. Ele se reconhece carente e por isso ele se esforça para maior evolução. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os que suportam o sofrimento sem revolta ou desespero. Bem-aventurados os mansos e pacificadores,
aqueles que não agridem, não tumultuam, pelo contrário, procuram harmonizar as pessoas, o ambiente. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Eu tenho. Eu quero que as coisas estejam diretas, corretas. Que isso? É muita trapaça, muita corrupção. Mas, ultimamente, as pessoas estão começando a reconhecer que nós, às vezes, exigimos a correção dos nossos governantes, mas no dia a dia nós somos corruptos, em pequenas doses, em pequenas coisas, mas é o que está ao nosso alcance. Se pudéssemos mais, também seríamos corruptos no mais. Nós não temos verdadeira fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça é quem compreende que alguma coisa não está certa, anseia pelo melhor e no que pode, no que está ao seu alcance, faz o que é justo a partir de si mesmo, em seus atos, em sua vida, não exigindo dos outros. Eis aí, não é? A fome e sede de justiça que algumas pessoas sentem e por isso elas fazem da sua vida a melhor conduta dentro dessa justiça divina. Misericordiosos também são bem-aventurados, porque são os que se compadecem, são compreensivos, são tolerantes. E bem-aventurados os de coração puro de Jesus, os que não abrigam maus sentimentos, nem pensamentos inferiores, de Jesus que eles verão a Deus. Porque só não abrigando maus sentimentos, nem pensamentos inferiores, é que nós podemos ter sensibilidade para perceber aquilo que é em escala superior. São os virtuosos que Jesus apresenta como aqueles que têm qualidades e podem dar começo à modificação da vida na terra, não é? Então, eu fico desejando que os virtuosos tenham coragem, tenham boa disposição, não desanimem. Quem é virtuoso, que o seja sempre, nunca deixe de ser, porque os virtuosos são importantes para a comunidade. Jesus disse que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Comparemos, o sal preserva na parte material da decomposição. E os virtuosos? Eles preservam o meio social da degeneração, da injustiça, da agressividade e conflitos generalizados. É por causa dos virtuosos que a humanidade ainda se conserva. Eles agem na humanidade como elemento de equilíbrio. E nós podemos confiar que há realmente criaturas virtuosas que trabalham, pagam os seus impostos, cuidam dos filhos, ajudam o semelhante. Com esta ou aquela religião ou sem religião, importa a conduta da pessoa. Então, estes virtuosos são elementos de equilíbrio e sustentação para a comunidade. Jesus também comparou os virtuosos à luz. A luz é aquele elemento que ilumina, aclara, permite que a visão se faça. E neste mundo, onde quase tudo é egoísmo, materialismo, violência, os virtuosos são o bem que se faz visível. Altruísmo, espiritualidade, brandura, que será isso? Como é que nós vamos poder perceber, conhecer, sentir, se não pudermos observar em alguém? Somente saberemos o que são essas qualidades quando as virmos concretizadas na conduta de alguém. É o exemplo do virtuoso. Jesus dizia: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Os que atendem à orientação cristã também vencem o mundo. Encarnam aqui e realizam coisas admiráveis. Não atendem à corrupção, não atendem ao egoísmo, não atendem ao materialismo, mas vivem como verdadeiros filhos de Deus. Conseguem entrar no labirinto da vida humana e sair acertadamente nas mais variadas situações da vida terrena.
Eles matam a fera da inferioridade e conseguem superar as imperfeições, saindo a salvo do labirinto da vida terrena. Apesar do Evangelho nos aconselhar, nos orientar, nos confortar e alentar, nós ainda hesitamos em aceitar inteiramente a orientação cristã para a nossa vida. Somos meio cristãos, ou cristãos a meio, pela metade, não é? O Espiritismo nos traz valiosa ajuda. Usando o método experimental e conhecimentos da ciência, ele nos leva a reexaminar, a analisar melhor os fatos transcendentes ensinados pela fé, pela religião. Mostra que é possível certos fatos e outros não, são crendices. Em relação à vida espiritual, nós vamos então conseguindo ter a convicção das realidades e vamos anulando crendices e superstições. O Espiritismo ajuda a examinar os problemas humanos, mas com elevação e serenidade. Somente define e propõe soluções à luz de alguns princípios como estes: Deus, Espírito, evolução, reencarnação, causa e efeito. Começando por Deus. O Espiritismo nos fala que a existência de Deus se prova através da sua obra, o universo, sua criação. Sua sabedoria e seu amor ficam evidenciados pela previdência e providência na programação da vida universal para todos os seres. Em relação ao Espírito, a doutrina afirma a sua existência, não somente, afirma também a sua pré-existência. Isso muda tudo. Porque enquanto nós aceitamos a existência do Espírito é uma coisa, mas quando atendemos a que ele existe antes, previamente, então quando vem a morte não há problema nenhum, eu já existia antes, posso continuar existindo depois. Agora, se eu penso na existência do Espírito sendo soprado por Deus, no momento em que a criança nasce, eu então acho que se morreu, ai meu Deus, acabou, não existe continuidade, era o sopro de Deus, mas agora morreu. Então a doutrina espírita fala do Espírito, sua existência, pré-existência e sobrevivência, conservando a sua individualidade. Mas abre campo para experimentação a respeito, uma experimentação pessoal, pelo intercâmbio mediúnico ou instrumental. Fala o Espiritismo da evolução. Fomos criados simples e ignorantes, mas estamos destinados à perfeição e à felicidade, pelo progresso, pelo desenvolvimento nosso, intelectual e moral. Diz o Espiritismo também que reencarnamos, e isso explica o porquê de muitas diferenças na atualidade. Porque nascem crianças sadias e outras com enfermidades dolorosas, fatais. Porque nós encontramos experiências tão diversas, cada um de nós na sua vida. Bom, existem algumas experiências que são básicas para todo mundo, naturais para os espíritos que aqui reencarnam neste mundo. As questões da sobrevivência, da convivência social, da família. Então nós enfrentamos certas coisas que são mais ou menos comuns, todos enfrentam, mas nós temos as experiências particulares, diferenciadas. E por quê? Por causa das nossas experiências anteriores, ou então porque nós precisamos de determinado fator para nos desenvolver num campo em que ainda não apresentamos possibilidades maiores. Fala a doutrina espírita de causa e efeito, confirmando o que Jesus ensinou a cada um segundo suas obras. Mas o Espiritismo assegura o primado do bem sobre todo o mal, a excelência da lei do amor. E aí nós nos lembramos do apóstolo Pedro na sua carta, dizendo que o amor cobre multidão de pecados. Com princípios assim da doutrina espírita, rememorando e explicando o Evangelho, aí nós conseguimos pensar
em termos de espiritualidade, de grande família humana. O Espiritismo nos convence de que há vantagens reais em perder materialmente para ganhar espiritualmente. Quando dialogamos com os espíritos através dos médiuns, quando nós observamos alguém que se devotou a ganhar materialmente e agora está pobre espiritualmente, e ao contrário, observamos outro que levou às vezes uma vida apagada, mas uma vida na qual ele se dedicou ao bem e que agora está cheio de felicidade, de possibilidades novas. Quando observamos a realidade do lado de lá da vida, aí nós aceitamos o ensinamento de Jesus, de perder materialmente para ganhar espiritualmente. O Espiritismo reedita com clareza e fidelidade o convite do Cristo, a mensagem evangélica. O único caminho verdadeiro para a redenção da humanidade e a construção de um mundo melhor. Por ser o Espiritismo a revivescência do verdadeiro cristianismo, Kardec diz que a sua influência será preponderante pelas modificações que o Espiritismo vai trazer às ideias, às opiniões, aos caracteres, aos costumes dos homens e às relações sociais. Mas Kardec não está cheio de ilusão, não. Ele sabe analisar a questão. Qualquer que seja a influência que um dia o Espiritismo chegue a exercer sobre as sociedades, não se suponha que ele venha substituir uma aristocracia por outra, nem a impor leis. Não será ele, o Espiritismo, portanto, que fará as instituições do mundo regenerado. Os homens é que as farão, sob o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade, de solidariedade, melhor compreendidas, graças ao Espiritismo. Interessante isto, não é? O Espiritismo nos esclarece, nos orienta, mas o trabalho é nosso, para termos o merecimento. O Espiritismo dará a melhor compreensão das ideias superiores. E sob o império dessas ideias superiores, nós, seres humanos, faremos as instituições do mundo regenerado. Sabem que, há tempos atrás, correu uma ideia no movimento espírita, falavam assim: o Espiritismo triunfará com os homens, sem os homens, apesar dos homens. Bonito, né? Mas não é verdadeiro. O mundo não está ao abandono da providência divina, mas Deus não dispensa o concurso das criaturas. Para ajudá-lo em suas atividades redentoras, Jesus tinha quantas pessoas? No lado espiritual, ele tinha mais de 12 legiões de anjos. Ele disse isso para Pedro. Mais de 12 legiões de anjos, se ele quisesse. Entretanto, para a realização no mundo, Jesus conclamou discípulos e apóstolos, pessoas encarnadas. Certo, havia equipes espirituais maravilhosas, mas o trabalho da realização no mundo terreno era dos encarnados. E Jesus, então, começou a preparar trabalhadores. O Espiritismo também. Não obstante a multidão de espíritos superiores e benévolos que constituem a equipe do Espírito da Verdade, o Espiritismo não prescinde da colaboração de nós, os cooperadores encarnados. No prefácio do livro Ave Cristo, Emmanuel comenta: a ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho, em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. E há chamamentos do Senhor em toda parte. Então, o que nos cabe é viver a proposta cristã. É trabalhar com verdade e amor
a leira que o Senhor nos abriu e confiou no mundo. Evangelizar a humanidade através da doutrina espírita, para que, assimilando a essa doutrina, as pessoas se renovem, renovando o meio social. E nós vamos fazer isso com palavras apenas? Não, nós temos que testemunhar a validade de uma justiça superior à dos homens, vivendo segundo os padrões desde agora, quando poucas pessoas reconhecem esses padrões e por eles vivem. Não basta ser um produto social, um verniz, uma aparência, um fruto superficial de circunstâncias exteriores. É um verniz social, né? Não basta. Não basta ser consequência de hábitos generalizados. Nós temos que ser, caros irmãos, a vivência sofrida e perseverante de um ideal. Quando falamos sofrida, não quer dizer que isso nos causa tanto sofrimento. Viver o ideal é alguma coisa de belo, é alguma coisa de estimulante, é alguma coisa que nos faz viver um pouco acima desta vida cheia de problemas, dificuldades e sem grandes expectativas. Peças bem feitas de aço, quando nós queremos que elas obtenham uma boa têmpera, nós as submetemos a alto calor e resfriamento súbito. Parece que estamos torturando o metal. Não, nós estamos dando a ele certas condições de maior resistência e durabilidade. Então, nós seres espirituais que estamos aqui na Terra e encontramos essas dificuldades da vida, temos que entender que isso é justamente a resistência adequada para testar a nossa natureza real e profunda, para fixar indelevelmente um comportamento superior. Não é tão fácil, mas justamente nessa luta, nessa dificuldade, nesse esforço para o bem, é que nós construímos, desenvolvemos o nosso potencial que é igual para todos. Tudo que vem de Deus é equânime. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é menor do que ninguém. Estamos em estágios diferentes de evolução, mas o potencial nosso é o mesmo para todos. Deus não tem queridinhos privilegiados. Então nós precisamos ser cristãos, enquanto o mundo ainda não o é. Para que quando o mundo for cristão, dentro dele nós sejamos cristãos verdadeiros, em essência. Pelo Espiritismo, Jesus nos fala do ideal de uma humanidade regenerada no futuro, mas ele nos convida a combater desde já o egoísmo em nós. Olha o lema da doutrina espírita, tão bem colocada por Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. E Jesus pede que sejamos sal da terra e luz do mundo, para equilibrar o meio social, na grande fase de transição que a humanidade está atravessando. Até quando faremos isso? Nós que somos idealistas, nós que somos espíritas, até quando nós vamos procurar fazer o bem, fazer a nossa parte, enquanto a humanidade não melhora? Parece que nada se modifica. Até quando, Senhor? Até quando teremos que trabalhar? Até quando teremos que lutar assim? Será que estamos incorrendo no mesmo erro de Moisés? Erro que interditou para ele a entrada física na Canaã. É uma lenda rabínica. Essa lenda diz que quando o povo israelita estava prestes a entrar em Canaã, o Eterno disse a Moisés: chegou o momento em que deves deixar a vida. Mas Moisés esperava entrar em Canaã. Deixa-me antes conduzir meu povo a Canaã, então estarei pronto para morrer. Não, disse o Eterno.
Se não posso entrar em Canaã como chefe, deixa-me entrar como mais ínfimo dos comandados. Não. Se não posso entrar vivo, deixa-me entrar morto, que meus restos descansem na terra prometida. Não podes entrar por causa dos teus pecados. Pequei então contra Deus? Não, mas pecaste contra o homem. Duvidaste da sua fome instintiva de luz. Senhor, o homem é covarde, bestial, invejoso, lascivo, mentiroso, infiel, sanguinário e perverso. Entretanto, quem és tu mesmo, senão um homem? E se tu compreendeste os meus preceitos, por que duvidas que os teus semelhantes também os venham a compreender um dia? Mas tardam tanto a aprender. Tem toda a eternidade para isso. Os homens devem ser pacientes, e eu, o Deus de misericórdia, também serei paciente. E a história dos rabinos conclui que quando Moisés escutou estas palavras, resignou-se a morrer sem entrar em Canaã, porque ele entendera que a terra prometida não era Canaã, mas o mundo inteiro, a perpétua escola de justiça, clemência e amor. Não incorramos no erro daquele patriarca israelita. Não duvidemos da possibilidade de evolução e aperfeiçoamento do ser humano, aperfeiçoamento nosso e dos nossos semelhantes. Criados simples e ignorantes, estamos todos em evolução, uns mais, outros menos adiantados. A evolução humana é uma elaboração espiritual, profunda, trabalhosa e por isso mesmo lenta. Porém, uma vez desenvolvida na criatura, a visão espiritual da vida e o senso de justiça e fraternidade, aí a criatura passa a atividade certa, sem retorno ao erro, com rendimento definido e cada vez melhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Não desanimemos no esforço de evangelização da humanidade com o testemunho da própria vida. Voltando a Emmanuel, que o exemplo dos filhos do Evangelho, nos tempos pós-apostólicos, os mártires, não é? Nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos quanto eles, os mártires do tempo de Jesus, transformar espinhos em flores, pedras em pães, nas tarefas que o alto depositou em nossas mãos. Cada dia, no labirinto da vida humana, adentramos complexos meandros, os costumes, os hábitos, as ideias e as atitudes que vigem na humanidade. Lá mora o monstro do egoísmo, do materialismo, da violência. E muitos estão sucumbindo pela morte dos ideais. Confiemos, porém, na doutrina espírita. Ela é uma Ariadne simbólica. Ela nos entrega um fio forte e salvador. É o pensamento do Cristo, escoimado dos erros da ignorância, das deturpações da má-fé. Guiados por esse divino fio que é a doutrina espírita, avancemos confiantes e corajosos, decididos a vencer as próprias imperfeições, a socorrer aos mais frágeis, para que todos encontremos paz e felicidade. Emmanuel relata que os gladiadores romanos, ao entrarem na arena para o combate, saudavam o imperador: Ave César, os que vão morrer te saúdam. Mas que os cristãos, quando entravam na arena para o grande testemunho, para o grande sacrifício, diziam: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam.
Juntemo-nos a eles, os virtuosos, os de boa vontade. Disponhamo-nos ao labor evangélico e na arena da vida saudemos também o nosso Mestre. Ave Cristo, salve Espírito puro, nosso irmão maior, que vieste à terra para nos mostrar como sair do labirinto terreno pela rota do bem. Ampara-nos e guia-nos, ó Mestre sublime, pois contigo e por ti, hoje e sempre queremos viver. Que assim seja, amigos. Obrigada.